Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de agentes do relevo. E nós precisamos recordar que esses agentes, eles formam o relevo e alguns modificam o relevo. Nós temos, portanto, dois tipos de agente que nós vamos ter que identificar nessa aula de hoje, perfeito? Primeira coisa que você precisa lembrar é que nós temos agentes endógenos e exógenos. Os agentes endógenos são aqueles agentes que acontecem dentro da superfície, então você chama de internos, ok? E são eles que formam, estruturas como montanhas, formam várias outras formas de relevo, então eles são chamados de formadores e criam estruturas, então são também chamados de estruturais. Então não esqueça, os agentes endógenos são chamados de internos, formadores ou estruturais. Nós temos três agentes endógenos. Nós temos o tectonismo, que acaba contribuindo para a epirogênese, ok? E orogênese. Temos o abalo sísmico, que é justamente o tremor de terras, ok? Que contribui para o surgimento de terremoto e maremoto. E temos o vulcanismo, que contribui para as erupções vulcânicas, ok? Já os agentes exógenos são aqueles agentes que acontecem dentro da superfície, aliás, fora da superfície. Logo, você os chama de agentes externos. E são eles que modificam o relevo, modeladores do relevo, então você chama de modificadores. E também de esculturais, pois eles esculpem esse relevo, ok? E nós temos dois processos super interessantes a serem estudados. Nós temos exatamente o intemperismo, ok? Que nada mais é que a alteração, ora física, química e biológica do território, ok? E temos a erosão, que na verdade seria o próprio processo de desgaste, transporte e exatamente a sedimentação de material, que pode ser fluvial, pluvial, eólica e glacial, ok? Diante dessa diferenciação, agora nós vamos ter que estudar cada agente, endógeno e cada agente exógeno. Vamos começar pelos agentes endógenos. E o primeiro dele a ser discutido é o tectonismo das placas tectônicas. Não esqueça que as placas são diversas no mundo todo. E aí existem várias formas das placas se encontrarem, se afastarem. Uma delas é a placa transformante. Essa placa transformante, ela contribui exatamente, elas deslizam entre elas, ok? E elas acabam contribuindo para o surgimento de terremotos, ou seja, abalos sísmicos que acontecem na superfície terrestre, tudo bem? Agora nós temos, diante desse tectonismo, a movimentação convergente das placas. Não esqueça que quando você tem exatamente, o encontro dessas placas, a colisão entre elas. Nesse primeiro caso, você tem uma convergência das placas aqui, onde nós percebemos que no encontro dessas placas, uma subiu, ok? E a outra desceu. Essa também é uma placa convergente. Foi assim que houve a formação da Cordilheira dos Andes. Mas observe também mais o encontro de placas convergentes. Você percebe aqui já o contrário, ó. Você percebe o encontro ou colisão dessas placas, e as duas subiram. Houve o enrugamento, o soerguimento dessas duas placas aí, o que na verdade contribuiu para o surgimento do Himalaia. Já a placa divergente, não esqueça, é quando você tem o afastamento das placas e entre elas vai surgir as falhas geológicas. E essa divergência das placas vai acabar contribuindo para o surgimento de aberturas na crosta terrestre chamada de vulcões, ok? Dando continuidade ainda em agentes endógenos, nós precisamos agora estudar o vulcanismo. Não esqueça que o vulcanismo é todo e qualquer processo relacionado ao vulcão, ok? Não esqueça que há um rompimento da crosta terrestre, são fenômenos relacionados ao vulcão e eles podem ser exatamente o quê? Essa movimentação das placas, se você for perceber, acabam contribuindo para o surgimento de algumas falhas, ok? E claro, você acaba tendo regiões muito marcadas
né, pela existência de diversos vulcões, como por exemplo aqui o Círculo do Fogo, né, que a gente observa exatamente nessas áreas do Pacífico, uma área de intensa atividade vulcânica. Não esqueça que esses vulcões têm uma estrutura, né? Eles têm uma estrutura onde você tem aqui a camada magmática, né? Você tem aqui o cone principal, né? Você tem a saída, né, pela cratera de gases, de cinzas, poeiras, perfeito? E claro, isso vai acabar contribuindo para a formação das chaminés, ok? Esse deslizamento aí desse magma sobre essa superfície você chama de lava, perfeito? Não esqueçamos que eles podem ser ativos, ou seja, que estão em constantes erupções, inativos ou extintos, que nunca mais terão erupções, e, claro, dormentes, que podem estar em erupções a qualquer momento. Essa área que você observa aqui toda em vermelha são áreas de tectonismo, ok? E, consequentemente, são áreas, coincidentemente, onde você tem intensas atividades vulcânicas, ok? Dando continuidade ainda exatamente na questão dos movimentos endógenos, nós temos que estudar exatamente agora, além do vulcanismo, os abalos sísmicos. É isso aí, meu querido estudante. Não esqueça que são tremores da superfície terrestre, ok? Que ocorrem em virtude das forças naturais situadas no interior da Terra, perfeito? Não esqueçamos que o local do surgimento do abalo, ok? Você chama de hipocentro. E o local de manifestação do abalo você chama de epicentro. Aqui no surgimento, hipocentro. A sua irradiação, epicentro. Perfeito? Não esqueçamos que esses abalos sísmicos contribuem para a vibração do solo, contribuem para a abertura de falhas, contribuem para o deslizamento de terras e, claro, para a formação de grandes ondas, como ilustrado nessa imagem. Se a gente for perceber, com o deslocamento dessas placas, você tem a formação de grandes ondas, e essas ondas acabam provocando, portanto, os famosos tsunamis, perfeito? Gerando assim, portanto, as grandes ondas, ok? Bem, agora depois de entendermos o que seria um abalo sísmico, um vulcão e o que seria um tectonismo, agora vamos passar a estudar exatamente os elementos exógenos, os agentes que modificam o relevo. E entre eles, o primeiro que nós temos é o intemperismo. Você precisa lembrar que o intemperismo, também conhecido como meteorização, ele é um processo de transformação do ambiente. E ele tem 3 processos de transformação. Esse intemperismo ele pode ser físico. Quando é que ele será físico? Quando você tem a desintegração das rochas. Ok? Como a gente percebe nessa imagem. Observe que essa rocha ela já parece exatamente com algumas fissuras. Isso com certeza no futuro, depois claro de algum tempo, ela vai virar areia, que não deixará de ser rocha, só que passou por um processo de fragmentação física. Já o intemperismo químico, se nós formos observar, nós temos uma alteração dos minerais, como a gente percebe aqui, ó. A gente percebe que nós temos mineral natural, perfeito? Mas que pela ação da água nesse composto, você teve um processo de oxidação, né? Houve um processo de carbonização e houve diversos processos que contribuíram para o surgimento de um outro elemento nessa rocha. Um grande exemplo típico também de intemperismo químico é quando você olha a formação das estalactites e das estalagmites, ok? Não esqueçamos que nós temos também o intemperismo biológico. O intemperismo biológico já ocorre pelas transformações feitas por seres vivos. Com certeza você já viu essa imagem. Observe, nós temos aí uma rocha e no interior dessa rocha surge uma vegetação. E essa vegetação, consequentemente, vai provocar transformações. Ok? Ainda dando continuidade em agentes exógenos, nós temos agora que estudar exatamente o processo de erosão, um assunto extremamente importante e fácil também de entender. Não esqueça que a erosão ela provoca a remoção do material, que consequentemente gera o processo de transporte desse material, que vai ser depositado em outro local que a gente vai chamar de sedimentação.
ok? Não esqueçamos que a erosão pode acontecer por diversas formas. Aqui eu vou te destacar as 4 principais. Nós temos uma erosão chamada de fluvial. Ela é provocada exatamente pela ação dos rios ou dos mares. Por exemplo, aqui você tem a ação dos rios, ok? Então você tem uma erosão fluvial. Aqui também você tem uma erosão feita agora pelo mar. Certamente quando você vai nas costas do Brasil, nas áreas litorâneas, você já deve ter visto esse desgaste. Ok? Se você for perceber, a água bateu tanto nessa rocha que ela acabou erodindo, acabou exatamente gerando um processo de transformação. E esses processos aqui desses paredões, passando por desgaste, você chama de falésia, ok? Já a erosão pluvial é aquela feita pela água da chuva. A erosão pluvial, ela gera exatamente um processo de desgaste, remoção, transporte e sedimentação. Esse processo de remoção, acaba contribuindo para a fragilidade do solo, que vai ser lavado pela água da chuva, que você chama de lixiviação. Você vai ter a perda do material orgânico, que você chama de laterização. Consequentemente, você vai ter formação de grandes valas, chamado de vossorocas, e todo esse material transportado vai ser sedimentado em algum lugar. E a maior parte desse material vai para o fundo dos rios, contribuindo assim, portanto, para o processo de assoreamento, ok? Bem, a outra erosão é a erosão eólica. Essa aqui você tem que ter o maior número de detalhes também. A erosão eólica, ela pode ser destrutiva e pode ser construtiva, perfeito? Vamos começar pela destrutiva. Essa erosão eólica, não esqueça que ela é feita pelos ventos. Falando da erosão destrutiva, feita pelo vento, você tem, por exemplo, um processo chamado de deflação. Certamente você já deve ter visto aquelas ventanias que acontecem nas áreas desérticas, que sai levando a areia, gerando tempestades de areia. Isso aí está destruindo esse solo. Então você chama isso de deflação. Mas também você já deve ter visto imagens assim. O que acontece? A areia, quando ela é levada, quando ela é movimentada por esses ventos, elas batem nessa rocha e provocam um certo lixamento dessas rochas. Isso você chama de corrosão. Esses 2 processos que eu falei para você, exatamente da corrosão e a da deflação, são processos que acabam contribuindo para a destruição do solo. Mas nós temos um fator também importante da erosão eólica, que ela contribui para o processo construtivo do solo. Por exemplo, você tem um solo de Laos, onde você percebe que há uma deposição de calcita, há uma deposição de quartzolito, há uma deposição de calcário e torna esse solo mais fértil. Assim como o solo de Loess, você também tem a formação das dunas, muito comum em áreas desérticas, muito comum naquelas áreas onde você tem uma intensa movimentação dos ventos, ok? Além dessas 3 erosões, nós temos a erosão glacial. Essa é provocada pela ação das geleiras, onde você tem o deslizamento das geleiras, contribuindo assim, portanto, para a remoção, transporte e sedimentação de material. Perfeito? Essa foi a nossa aula que a gente precisa entender de erosão. Mas dando continuidade em processo de erosão, a gente precisa finalizar falando da acumulação marinha, que é muito importante para você entender também, ok? Certamente você já deve ter ido a uma praia. O que seria uma praia? A praia, na verdade, é um conjunto formado por partículas soltas de rochas e minerais, ok? Uma praia, certamente você já deve ter visto, já deve ter vivenciado com a sua família, com os seus amigos. O túmulo já é assim. Você tem, na verdade, uma área que une uma ilha a um continente. Como, por exemplo, aqui, nós temos uma ilha e nós temos um continente. Esse trajeto aqui você chama de túmulo, ok? Nós temos a restinga. A restinga, na verdade, são formações vegetais que ocorrem sobre solos arenosos. Com certeza você já deve ter ido a uma praia e já deve ter visto uma vegetação ali na areia. Tu diz, meu Deus, o que aconteceu? Não há um solo fértil, mas houve uma formação de restinga. Normalmente está relacionada a uma deposição de algas marinhas ou de outros tipos de materiais orgânicos que contribuiu para o surgimento dessa vegetação litorânea. Perfeito? E para finalizar, nós temos o recife de arenito. Certamente você já deve ter visto aquelas áreas formadas por grãos de areias consolidadas, muito comum nas áreas de praia. Perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e fique com Deus.